Boa tarde, pessoal! Sejam todos bem-vindos novamente a esse canal. O objetivo específico de hoje é fazer a perspectiva de uma praça qualquer, assim, hipotética, ela não existe, né? Foi só um esboço, assim, de exercício que eu montei. O exercício, então, consiste nesta praça aqui. Os PDFs do exercício vão ficar no link abaixo. Então, essa é a praça, que a gente tem algumas ruas do entorno imediato, olhando de cima, né? Para quem não está tão familiarizado com planta. Aqui seria um espelho d'água, aqui seriam os canteiros, essa área pontilhada seriam os canteiros com plantas. E a gente tem alguns eixos de vegetação e alguns bancos também. Então, aqui deu uma falhinha na impressão, depois eu arrumo, pessoal. Mas seria o espelho d'água, os canteiros, 3 canteiros com plantas, com formato bem irregular, para mostrar como essa técnica de perspectiva se aplica bem a esse tipo de formato. Espelho d'água, os 3 canteiros, 2 eixos, né, de vegetação e bancos aí contornando a praça. E aqui seria a planta da praça já com a posição do observador, alinhando com o espelho d'água, tá? Muito bem, pessoal, então a gente vai começar o exercício. A primeira coisa que a gente costuma fazer, pessoal, é marcar a linha de terra e linha do horizonte, né? Eu tenho esse esquadro aqui grandão que eu vou usar, mas a gente pode usar um esquadro menor, não tem problema nenhum. Geralmente eu faço linha de terra e linha do horizonte no canto inferior da folha, para sobrar aí bastante espaço aí pra gente desenvolver a nossa perspectiva. Eu estou sugerindo que essa perspectiva seja feita na escala 1:125, com altura do olhar de 20 metros. Vamos ver como é que fica isso. Um tamanho bom, poderia ser mais alto também. E eu estou sugerindo um afastamento do observador de 20 metros. Então a gente precisaria 20 metros, vai caber bem, com folga. Então vai dar certinho. Então vamos lá. O próximo passo, então, a primeira linha que eu fiz vai ser a linha de terra, que é como se fosse o chão do desenho, né? A primeira linha ali do chão da minha perspectiva. E depois a gente vem com a linha do horizonte, que representa a altura dos olhos do observador em relação ao chão. Aqui no centro do desenho, no centro eu vou marcar mais ou menos a posição do meu observador. Por que é importante marcar a posição do observador, pessoal, logo no início? Eu vou começar marcando aqui a posição do observador. Porque a posição do observador, ela vai nos dar o ponto de fuga na perspectiva com um ponto, né? Que é o caso dessa perspectiva. E aqui eu tenho que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quadradinhos de 12,5. Tudo que encosta na linha de terra está em verdadeira grandeza. Então, é só medir na escala 1:125, que é a escala da perspectiva, né? Então, eu pego o meu escalímetro não para 125 e vou medindo de 2,5 em 2,5 aqui na linha de terra. Pessoal, quando a gente monta o exercício, às vezes a gente não tem muita noção do tamanho que realmente vai ficar, né? Que escala a gente faz, afastamento. Às vezes a gente vai experimentando, né? Então, no caso agora, eu tomei a seguinte decisão. Na verdade, a gente não vai caber todo esse limite não para 125. É como se a praça aqui não para 125 ela fosse um pouquinho maior. Mas não tem problema, tá? Vai cortar só um pedacinho da frente aqui da praça. Não é um grande problema. E o que a gente vai fazer, pessoal? O que eu fiz, só que eu reajustei a posição, eu fui medindo desde o cantinho da folha para ter um aproveitamento melhor possível, caber o máximo de quadradinhos aqui na linha de terra.
né? Que antes eu tinha começado aleatoriamente aqui, mas já tinha sobrado um espaço aqui, sobrado um espaço ali que não dava um quadradinho. Então, para dar um aproveitamento um pouco melhor, eu comecei a contar do canto extremo aqui da folha, do lado esquerdo, e aí eu consegui um número maior de marcações na linha de terra. Eu posicionei 11 marcações, que é onde começa o espelho d'água até a posição do observador, e mais 11 quadradinhos, aqui 11 marcações para o lado direito. O que vai comportar nessa escala 1 para 125 é a partir do espelho d'água, né? Essa circulação que existe do lado do espelho d'água não vai caber aqui, mas vai aparecer ali atrás, não tem problema. A partir da posição do observador, pessoal, a gente, na perspectiva com um ponto de fuga, basta subir em linha reta e a gente tem o ponto de fuga principal do desenho. A gente colocando o afastamento do observador para a direita e o afastamento do observador para a esquerda, que é de 20 metros na escala 1 para 125, a gente vai achar os pontos de fuga das diagonais da nossa malha, que é o que vai dar a profundidade da malha. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai levar todas essas linhas que estão aqui na linha de terra para o ponto de fuga e é cruzando para o ponto de fuga das diagonais da malha. A gente vai encontrar as profundidades da nossa malha. A malha tá pronta. Não coube aqui, ó, pessoal, é como se eu tivesse parado a contagem daqui até aqui. Não couberam esses dois quadradinhos nas duas extremidades da folha. Então, o que eu teria que fazer, para caber, eu teria que ampliar um pouquinho essa malha. Eu poderia ampliar ela para cá, ó. E aí, para ampliar a malha, pessoal, a gente pode pegar qualquer ponto, por exemplo, esse ponto aqui, ó, e traçar uma diagonal partindo do ponto de fuga das diagonais, perdão. Onde esta diagonal aqui cruzar, ó, a gente vai ter... Aqui deu probleminha porque ficou muito fora da folha. Aqui é uma diagonal, aqui é uma diagonal. Aonde essa diagonal cruza, eu tenho malha. Então, eu consigo ampliar minha malha aqui e aqui. Do outro lado também, pessoal, onde a minha diagonal cruzar, eu posso traçar uma diagonal qualquer aqui, ó. Por exemplo, aqui. E onde essa diagonal cruza, eu posso traçar novas linhas da minha malha. Acho que vou aumentar um pouquinho pra cá também, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Vamos cruzar... Vamos aqui, ó, pra essa diagonal. Eu posso levar tanto para uma diagonal quanto para outra, né? E aonde cruzou, eu tenho linhas de expansão da malha em direção ao ponto de fuga principal do desenho, com uma perspectiva com ponto, é aquele ponto alinhado com a posição do observador.
A malha tá pronta agora, pessoal. Agora a gente pode colocar uma folha de manteiga. Vou colar com durex e a gente pode começar a fazer a nossa perspectiva. Pessoal, colei aqui o papel manteiga com durex. E agora a gente vai começar a fazer o seguinte, a gente vai imaginar, ó, se essa é a posição do meu observador, eu tenho um quadradinho, a praça começa aqui, ela não vai caber inteirinha na minha folha, não tem problema, ela tá começando aqui. O espelho d'água começa um pouquinho para dentro, né? Ele tá afastado um quadradinho para dentro e ele conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 para o lado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 aqui. O espelho d'água começa aqui. Ele vem num outro ponto aqui também. E do outro lado ele faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele começa aqui. Lembrando, pessoal, que eu me equivoquei, tá? Eu joguei a linha de terra colada no espelho d'água, mas a perspectiva vai ficar mais legal com essa linha de terra colada ali no meio fio, entre a praça e a rua. Eu vou arrumar esse PDF para já disponibilizar ele com a correção depois para vocês aqui no link abaixo. A estrutura geral da praça está desenhada aqui. Agora a gente vai começar a dar as relações de altura e fazer os detalhes aqui do projeto. Agora, pessoal, a gente pode começar a posicionar o resto dos detalhes aqui no desenho. Por exemplo, né? Tem essas linhas que definem aqui os pisos, que elas estão indo, gente. É como se elas estivessem fugando pra cá, ó.
como se tivesse uma convergência aqui, ó, pessoal, que fizesse esse trabalho. Elas estão fugando num ponto imaginário aqui, então a gente faz uma divisão indo para essa convergência dessas duas linhas. Aqui, pessoal, faltou o quê? Faltou marcar a vegetação, né, do que está representado aqui na planta baixa. A gente tem 3 árvores aqui. Elas estão mais ou menos centralizadas aqui, ó. Uma, a outra tá por aqui e a outra tá por aqui. É como se tivesse uma linha paralela praticamente, né? Que paralela aqui vai ser meio convergente em relação ao canteiro aqui da praça. Aí, essas árvores, elas têm de diâmetro, se a gente olhar, elas estão com mais ou menos 5 metros de diâmetro. Deixa eu até conferir. Na escala 1 para 250, elas estão com 5 metros de diâmetro. Aqui a gente tem uma. Aí, a última tá por aqui, assim, ela avança um pouquinho pra cá. E no meio tem 1, 2, 3. Então, mais ou menos no meio uma, aqui outra, aqui outra. Se de qualquer ponto do chão até a linha do horizonte eu tenho 20 metros de altura, a metade disso, seja essa metade o quanto for, representa 10 metros e a metade representa 5 metros. Então, esta árvore aqui de 5 metros, em perspectiva, é mais ou menos isso aqui. 5, 10, 15, 20, né? Daqui até aqui são 20 metros, então isso aqui aproximadamente são 5 metros de altura. Ela não está indo para o ponto de fuga, esse alinhamento dela está indo numa outra direção que não é o ponto de fuga principal. Todo conjunto de linhas paralelas do espaço tem seu próprio ponto de fuga, então é como se eu tivesse um outro ponto de fuga só da vegetação, que tá mais ou menos, pessoal, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, acho que foge aqui do ângulo de visão, né? Ele tá aqui, ó, nessa junção da linha do horizonte com esta linha aqui, a gente teria uma convergência aqui, que eu acho que daria mais ou menos isso aqui, eu não vou tentar ser super precisa, então, aproximadamente, aqui eu teria mais uma árvore, vou montar um pouquinho essas copas, aqui mais uma árvore, em geral eu procuro fazer os troncos esbeltos. E agora eu tenho uma outra linha de árvores que está indo na direção dessa aresta inclinada aqui. Então é como se ela tivesse um ponto de fuga por aqui, pessoal. Primeiro eu vou posicionar elas no chão. Então, a primeira árvore aqui no chão, ela tá por aqui. E a última tá mais ou menos na linha aqui da quina. No meio eu tenho 3. Vou tentar mais ou menos dividir aqui em 3 partes. Vou fazer 3 marcações, na verdade, perdão. De novo, se daqui até lá em cima são 20 metros de altura, a metade aqui são 10 e a metade são 5. Então, uma árvore de 5 lá atrás é um pouquinho menor do que uma árvore de 5 aqui na frente. Né? Aqui, ó, por exemplo, se eu pegar aqui, isso aqui representa 20 metros. Então, 5 metros é mais ou menos isso aqui.
essas árvores estão um pouco menores porque elas estão mais afastadas. Mais afastadas aqui do nosso observador. E aí, para completar o desenho desta praça, bem simplória, né, só para a gente poder brincar um pouquinho com a perspectiva, faltaram os bancos, né? Então, se a gente fizer os bancos com uma altura constante, isso aqui são 20 metros, certo? De qualquer ponto do chão até a linha do horizonte, 20 metros. Se eu dividir no meio, são 10 metros. Se eu dividir no meio, são 5 metros. Então, 5 metros aqui na frente, mais ou menos isso. 2,5. Aí, vamos dividir isso aqui em 5 partes. Vamos ver se a gente consegue. 2, 3, 4, 5. 50 centímetros aqui, pessoal, é aproximadamente isso aqui, ó. Então, um banquinho aqui, ele tá indo pro ponto de fuga lá, ele tem que ir para a fuga dessa aresta aqui. Eu nem tô procurando todos os pontos de fuga, eu tô fazendo aproximadamente, mas eu tô imaginando uma fuga para a linha do horizonte convergente a partir desta aresta aqui. Então, onde essa aresta bateria na linha do horizonte, isso aqui vai fugar um pouquinho, vai se aproximar em direção àquele ponto. Essa segunda aresta vai convergir para o mesmo ponto. Idem aqui, aqui vai para o ponto de fuga. Aqui também vai. Esse vai ser o banco aqui na frente da nossa praça. Para o outro lado a mesma coisa. Faltou, assim, o que eu poderia fazer, eu nem marquei a profundidade desse espelho d'água, eu vou inventar uma profundidade agora, pessoal, vocês poderiam inventar outra, né, no desenho de vocês, eu vou fazer um espelho d'água baixinho, sem muita profundidade. E agora a gente pode trabalhar também um pouquinho de figura humana, um pouquinho de textura. Eu vou fazer uma texturização bem grosseira aqui e depois a gente vai trabalhar isso um pouquinho melhor na expressão gráfica do desenho. Pessoal, agora a gente vai colocar alguns elementozinhos de ambientação aqui no desenho, né, para ele ficar mais interessante, mais legal. Então, vou imaginar alguma coisinha aqui, ó. Eu vou imaginar que esses bancos, eles são ocos. Então, vou fazer um detalhezinho aqui, que eles vão ter uma espessurinha fina. E não vão ser maciços, tá? Eles vão ser ocos. Como se fosse um perfil em L. Vou imaginar pessoas. Vou imaginar aqui também uma ocupação com algum mobiliário urbano aqui na praça. Eu vou começar pensando, posicionando, eu gosto muito de colocar uma pessoa como referência, né? Então, de novo, se daqui até aqui são 20 metros... Vou botar algumas pessoas sentadas aqui na água. Vou fazer um canteirinho aqui de vegetação.
Bom, agora a gente vai para a etapa de passar o nanquim. Eu vou usar um nanquim fino geral, eu vou usar um nanquim grosso para dar alguns efeitos de variação de traçado e sombra. Eu acho que é isso aqui, pessoal. Acho que finalizamos. A gente trabalhou um pouquinho a ambientação, né? Um pouquinho de vegetação, um pouquinho de textura, um pouquinho de variação de traçado, um pouquinho de sombra, alguns elementos aí para deixar o desenho com um pouquinho mais de expressão gráfica. Então, nossa malha, só a malha. Depois da malha, o segundo passo foi passar as informações principais da perspectiva, né? Para o desenho aqui, as informações principais da planta para a perspectiva. E agora o desenho finalizado, vamos ver contra o fundo branco. Opa! Desenho finalizado contra o fundo branco, então, da perspectiva da praça. Deixa eu ver se aproximar um pouquinho, se ajuda a visualizar melhor. Muito obrigada, pessoal. É apenas um exercício simples, né? Que não de uma praça que não existe. A ideia realmente era praticar, assim, a gente fazer vários exercícios diferentes, com temas diferentes, para ver a aplicação do uso da malha em interiores, em edificações, em espaços abertos, urbanos, paisagismo, né? E esse aqui, especificamente, o bacana desse exercício é que ele tem bastante linhas inclinadas, que fogem um pouco a malha, né, as ortogonais da malha, mas que a malha acaba sendo um guia que facilita muito a execução desse tipo de desenho, um desenho que tenha até um grau de dificuldade normalmente um pouquinho maior, e a malha nos ajuda bastante a superar essa dificuldade. É isso aí, pessoal. Muito obrigada, até o nosso próximo encontro.